Olá, amigos do Jornal Grito, aqui é Lander Jorge e hoje vamos entrevistar uma importante personalidade da nossa região. Ela é natural de Manaus, mas ainda criança fincou suas raízes na capital federal. E ela tem um currículo invejável, com uma sólida formação acadêmica em ciência política pela Universidade de Brasília, mestrado em economia pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa e especialização em direito público pelo CEUB. Ela acumula vasta experiência na gestão pública e articulação política. Entre 2021 e 2022, atuou como secretária especial de assuntos parlamentares no governo federal, além de ser assessora parlamentar no Congresso e secretária municipal de Finanças e Águas Lindas, de Goiás. Nosso bate-papo de hoje é com a secretária do Entorno, Carol Fleury. Bom dia, Lander. Bom dia a todos os ouvintes do jornal O Grito. Secretária, vamos começar essa entrevista conhecendo um pouco da sua trajetória antes de assumir a secretaria. É isso, eu fui... Imediatamente antes eu estava na Secretaria de Assuntos Parlamentares da Presidência, com a ministra Flávia, na SRI, e aí, que era a Segovia à época, e essa secretaria fazia toda a parte de articulação entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, né? Então, uma experiência muito boa, porque tantas matérias que o Executivo ia encaminhar, como tudo que era aprovado no Congresso, passava, né, pela secretaria para que a gente pudesse dar posição de governo, fazer as alterações necessárias, quando, por algum motivo, né, não era para ser aprovado, mostrar o porquê, fazer as emendas de adequação, então muito nessa parte de articulação. Antes disso, com essa experiência também no processo legislativo, mas do lado do Congresso, intercalando entre Senado e Câmara. Então a experiência maior realmente foi na parte de legislativo. Tive uma experiência no Executivo Municipal, que foi em Águas Lindas, né? Então a gente já conhecendo a realidade do entorno e a potencialidade daquela região. E depois tive experiência também tanto na iniciativa privada, na parte com consultorias, sempre também com o Congresso, o Banco Santander, mas fazendo relações institucionais, e por último estava na Confederação Nacional das Seguradoras, fazendo a parte de articulação na Câmara dos Deputados. E como é que surgiu esse convite para assumir a Secretaria do Entorno? Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com o nosso governador no Senado, né? Quando ele era senador, a gente trabalhando na liderança, então sempre atuando muito em conjunto com ele, já uma grande fã e admiradora do trabalho dele, então a gente já se conhecia dali. Na presidência, quando estava na presidência nessa parte de emendas, a ministra sempre que tinha tudo que o governador podia e era possível, a gente colocar para o entorno era feito. Então, ele já tinha essa porta aberta e de falar, não, precisamos melhorar, né, saúde, segurança, educação, sempre essas pautas básicas. Ele, em parceria com a ministra, a gente fazia o que era possível já com essa relação com o entorno. Quando termina, né, termina o ano, tudo, ele fala com a Flávia, né, fala Flávia, e alguns prefeitos, junto Mangão, tudo, até falou no nome dela, mas ela tinha acabado de terminar o mandato dela de deputada federal e foi para São Paulo. E aí falou, não, mas espera aí, vamos junto aqui com a Carol, que tem essa experiência, o senhor conhece bem, o Mangão junto, falou, vamos... E ele queria muito essa parte técnica, e é uma secretaria meio de articulação com o governo federal, com o governo do Distrito Federal. Então, ele entendeu que o perfil que ele queria mais técnico, a gente podia construir isso junto com todos os prefeitos para assumir a pasta. Então, a senhora assume essa importante missão, né, que é comandar essa secretaria. E quais foram os principais desafios? Lander, desde o primeiro momento, o principal desafio que segue sendo é mobilidade, né? É a questão mesmo do transporte, esse transporte que é interestadual, do entorno, esse deslocamento para Brasília, que é interestadual, então de responsabilidade da NTT, então a gente tem muita dificuldade com ele. Estamos no final de um grupo de trabalho, onde a gente tecnicamente apresenta a proposta do Estado de Goiás de criação do consórcio interfederativo para que possa ser feita essa governança com o Estado de Goiás, Distrito Federal e Governo Federal. Então está nesse ponto agora que a gente precisa muito e precisamos avançar com BRT, VLT. Hoje mesmo, né, no caminho, passamos por um acidente infelizmente fatal, que é uma realidade
triste nossa aqui da 040, segurança viária, mas também tem a questão, né, o entorno norte, Águas Lindas, Santo Antônio. Então, esse é o principal desafio, que é emergencial, são as vidas das pessoas todos os dias. Mas nosso grande desafio é o desenvolvimento regional. O que a gente precisa é que cada vez mais as pessoas fiquem nos municípios, que os municípios sejam totalmente autônomos. Claro, vamos ter uma relação de parceria com Brasília, capital, mas parceria, não mais de dependência, né? Que as pessoas precisem ir trabalhar, precisem buscar a saúde, e isso a gente tem tido todo o respaldo do Estado, né? A secretaria existe para pegar também, assim, todas as políticas públicas do Estado de Goiás e trazer para os municípios, que, como o governador bem coloca, são municípios goianos, né? Por algum tempo ficou, não, nem não. Ele falou, é Goiás. As políticas públicas que chegam são as do estado de Goiás, e nós estamos falando de 1.300.000 habitantes, 800.000 eleitores, nós estamos falando de uma região metropolitana quase tão grande quanto a grande Goiânia, então precisa dessa atenção. Então, em longo prazo, tanto que saúde, a gente já está com Águas Lindas, Formosa, Lusiânia, já está tendo essa descentralização aqui nos municípios do entorno. Educação avançou muito, temos 2 escolas do Legislativo, a parte do social, todos os programas, né, que Dona Gracinha Caiado implementa, tem acrescido até em quantidade de números aqui para o entorno. Então, isso tudo é para a gente construir municípios autônomos e independentes vamos fazer o fluxo inverso. A gente hoje já vê Brasília vindo trabalhar aqui, essa questão das eletivas na saúde fazendo aqui. Agora, claro, ainda tem urgência, emergência, tem a questão do parto, que às vezes a gente ainda precisa realmente ir para Brasília, mas que é Sistema Único de Saúde, né? Nós estamos falando de SUS, então não pode ter essa barreira, muito menos qualquer preconceito com o nosso morador. Então, estamos numa região que é próxima à capital federal. Porém, há diferenças consideráveis, né, nas áreas de transporte, saúde e educação. O que o governo de Goiás tem feito para mudar essa situação? Na saúde, o grande ponto hoje este ano foi a inauguração do Hospital de Águas Lindas, um hospital de média e alta complexidade, com maternidade, um hospital realmente muito completo. Então, isso é para a região, né? Ele fica em Águas Lindas, mas ele atende a região, ele regula toda a região. Então, na saúde nós estamos falando também de Formosa, é um hospital estadual menor, mas também já estadualizou um hospital, a mesma coisa em Lusiânia. E também, aí aqui, Novo Gama já está construindo um hospital, municipal, mas também, né, atende essa região, com certeza vai ter a parceria com o Estado. Então, na saúde a gente tem, e principal é fazendo a parceria com os prefeitos, porque os prefeitos fazendo a atenção básica, municipal, casa a casa, a prevenção, então fazendo isso a gente diminui cada vez mais a necessidade dos hospitais. Mas vamos ter também centrais que é urgência e emergência, então melhorar também esse deslocamento do paciente, porque o paciente já está doente, às vezes precisa ir para Goiânia, igual para o hemodiálise. Então, assim, o secretário de saúde, o doutor Razível, está desenhando toda a rede de saúde, com a rede de urgência e emergência, para que as pessoas consigam se deslocar para o mais perto possível e tenham, né, mais qualidade e acesso à saúde. Então, saúde é essa descentralização que até o governador Ronaldo Caiado ficava todo concentrado em Goiânia e região metropolitana. Então, isso já faz com que a gente pactue com o Distrito Federal uma condição muito mais de igualdade e que eles veem que a gente está fazendo o dever de casa, né? Então, o nosso eletivo, a gente está fazendo muito mutirão, Lusiânia, mutirão de catarata, vesícula, essas eletivas, a gente tem trabalhado com os mutirões, que tem atendido bem, e agora Águas Lindas vai ter condição de atender muito bem a região. Nas escolas, nós estamos falando de escolas padrões século XXI, nós estamos falando de 2 escolas do futuro, uma em Santo Antônio Descoberto, outra em Valparaíso. Nós estamos falando da parte estadual, o governador investiu muito com a questão de equipamentos, então dos Chromebooks, uniformes, aquele cartão que o aluno já ganha R$110 por mês, que até depois o governo federal faz em nível Brasil, o estado de Goiás já tinha, que é um estímulo, um complemento de renda, uma forma de manter realmente o estudante em sala de aula.
vários programas também de Olimpíadas, acabamos de ter em Goiânia e levamos mais de 500 alunos aqui do entorno a Campus Party. Então, assim, trabalhar muito nessa coisa da tecnologia. A educação também mudou, ela não é mais aquela educação que a gente teve, né? Muito tradicional, pensando no vestibular de cursos padrões. Hoje tem cursos que a gente não sabe sequer que, né, essas crianças de hoje vão ser, ainda está sendo criado nessa parte de inteligência artificial, programação, games. Então o Estado está muito atento para deixar nossos estudantes competitivos para o mundo mesmo, para tudo que está por vir. E no transporte, o governador, como eu disse, hoje esse transporte é 100% a NTT, governo federal, e o que é que o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, fez? Falou, eu divido a conta, a responsabilidade é toda da União, toda, 100% da União, mas já que eles não fizerem, não vão fazer, porque é um transporte de péssima qualidade, caríssimo, e não dá, né? Nós estamos falando aí de 4 horas por dia, um dia na semana a pessoa passa dentro do ônibus, então assim, é desumano. Ele falou, olha, sem ser minha obrigação, eu divido essa conta. Então, é esse estudo que a gente está terminando agora e precisamos muito da sensibilização do governo federal, porque os técnicos entenderam que não tem outro caminho, transporte em todos os lugares do mundo é subsidiado, então a gente precisa injetar dinheiro e a gente já se colocou à disposição de colocar 1/3 ou dividir por outra modelagem que tem conversado com o governo federal, divide o custeio com o GDF e a União entra com a infraestrutura, com ônibus, os terminais, né? Faz uma conta do que seria isso. O governo federal faz isso, porque eles alegam um efeito em cascata no Brasil inteiro, o que não é verdade, porque nenhuma região é igual à nossa, nenhuma região metropolitana está ligando 2 estados, mas com a capital federal, como você bem coloca. Aqui a gente existiu muito pela vinda das pessoas buscando oportunidade na capital, são os servidores da capital, e que foi crescendo, porque Brasília não cresce, Brasília é um quadradinho ali já, né, bem delimitado. A potencialidade, o crescimento de Brasília na parte industrial, na parte habitacional, tá com a gente, tá aqui no entorno. O turismo tá aqui, Corumbá tá aqui, água tá aqui, polos industriais para se instalarem estão aqui. Então, assim, é o que eu tenho mostrado muito para eles, e eles já têm entendido que, pelo contrário, é narrativa falar que o entorno é peso, o entorno dá trabalho, o entorno... Para com isso, o entorno é a região de grande potencialidade, inclusive para o Distrito Federal, a capital, para o polo logístico mesmo, uma região privilegiada né, logisticamente também. Então a gente precisa construir isso com muitas mãos para que todos tirem proveito disso de uma forma ordenada, porque a gente, né, sabe que a habitação, quando a gente fala de Corumbá, a gente tem muita preocupação também com essas construções, né? Então por isso a necessidade da presença do Estado, da mão do Estado, para que tenha desenvolvimento, tenha fomento, mas de forma sustentável, né, de forma responsável. Até mesmo porque quando eles consideram o entorno como um peso, esquece que a mão de obra está daqui, né? Não é? A mão de obra está aqui, as pessoas moram muito melhor aqui. Então, a gente hoje, resolvendo essa questão do transporte, eu tenho certeza que, mais uma vez, a gente muda o fluxo, porque as pessoas querem morar aqui, muitas vezes o impedimento é realmente essa falta de transporte, que é responsabilidade do governo federal. Tanto que Goiânia e região metropolitana hoje é modelo para o Brasil. A integração, o consórcio, como é feito. Brasília é a mesma coisa. Brasília subsidia grande parte do transporte. E aí a faixa que mais precisa, que mais se desloca, fica prejudicada. Então, vamos... E assim... E temos que resolver isso agora, para ontem, porque em fevereiro a NTT sempre faz aquele repasse sem a menor, assim, são robozinhos que dá fevereiro, ele fala, tem que reajustar. Eu falei, esse reajuste não pode recair para o passageiro. Isso tem que ficar realmente, principalmente como está sendo construída essa solução, então que fique a cargo do governo federal ou que realmente não tenha um reajuste, só não pode a população mais uma vez ser prejudicada, porque nós estamos estimulando, governo federal, Estado, quando não faz a gestão que deveria ser feita. Nós estamos falando de pirataria,
e aí nós estamos falando de assédio, de acidente, nós estamos falando de financiamentos de moto, nós estamos falando de carro que não estão em condições, né, de ir para a rua, mas que junta mais de 5 pessoas dentro de um carro. Então nós estamos falando de um efeito em cascata. E aí a gente fala de desemprego, a gente fala da mãe que a babá não chega, não vai trabalhar, atrasa no emprego, nós estamos falando de evasão escolar. Então essa questão do transporte ele tem que ser visto como política pública social, não é direito, né, de todo mundo. Então, segue sendo um desafio, mas que estamos prontos para enfrentar e que o governador já pôs a proposta na mesa, encaminhando a solução. Ainda sobre esse tema, tem uma frase que é atribuída à senhora. Quem é do entorno não é sardinha. Não é sardinha, né? Qual a sua visão, né, sobre os ônibus interestaduais e os preços das passagens? Lander, é um desrespeito muito grande, por isso que eu falo isso, né? Que nós não somos sardinha, a gente vem amontoado nos ônibus apertados, que assim, no entorno todo, tem 7 linhas que operam, a gente só tem uma licitada. Então a gente não tem, e aí não tem controle nenhum. Como não tem licitação, né, aí não tem controle, as empresas, elas declaram quantos passageiros elas transportaram. E é um trem tão absurdo, quando a gente pega os dados da NTT, poucos dados que tem, ou pelo menos que eles nos dão acesso com muita insistência, mensalmente, a mesma quantidade de pessoas, mas não variou uma pessoa a mais ou a menos, assim, todo mundo, sabe? É um trem mais absurdo. Ônibus que quebram, que pegam fogo, ônibus que as pessoas têm medo de sentar realmente porque estão enferrujados, porque o freio, vê que o freio não tá bom, vai fazendo barulho, o motorista é o cobrador, né? Hoje a gente já tem tudo por a bilhetagem eletrônica, tanto que já está avançado em tecnologia. Nós estamos fazendo motorista de cobrador, porque não tem nem o cobrador, porque eles querem economizar com funcionário. Então a pessoa está dirigindo, está cobrando, vira aquela confusão para o motorista também, que tem que ter qualidade, a responsabilidade que é do motorista, não tem previsibilidade de horário, o ônibus um dia sai numa hora, outro dia sai na outra, ele simplesmente não para na parada que você está ali parado esperando. Então, assim, é um desrespeito, porque a gente hoje, essas pessoas, elas perdem um dia de vida dentro do ônibus. E aí nós estamos falando de pessoas que precisam sair 4h30, 5 da manhã, pessoas que vão chegar tarde. Normalmente a mulher, né, ainda tem que vai fazer as atribuições da casa, vai cuidar das crianças. Não faz sentido isso, não tem no menor cabimento. Por isso, e aí nós estamos falando também de desenvolvimento, polo de moda, o comércio está muito pujante, porque igual o polo de moda, a gente tem as Audácias em Novo Gama e Águas Lindas de Goiás, são máquinas de corte muito rápido. Essa mãe vai fazer o fechamento dessas peças dentro de casa. Ela pode fazer até à noite, porque é produção, não importa ali, né? O horário não é um trabalho de horário comercial. Ela consegue cuidar do filho, ela acompanha a tarefa de casa, ela leva na escola. Então, a gente precisa capacitar a mão de obra e gerar emprego para evitar que nossas pessoas, nossos usuários do transporte passem por isso. Mas os que forem, porque nós estamos falando de uma série de concursados que vão fazer esse fluxo, tem que ter dignidade, né? Tem que ter qualidade e porque é obrigação, nós não estamos pedindo nada mais do que... Nós não estamos pedindo favor, ninguém aqui está pedindo favor. Todo mundo paga imposto, isso é um direito assegurado, só que a NTT não dá conta, então tem que tirar isso da mão da NTT e fazer uma gestão eficiente, responsável e que resolva o problema. Só tem batido muito na tecla e é inegável o compromisso do Estado em tentar solucionar esse problema que é histórico. E como é que fica o governo de Brasília em relação a isso? Tenho conversado muito com o secretário de Mobilidade, o Zeno, que tem se mostrado muito disponível, muito disposto, estão participando desse grupo de trabalho também e está conduzindo para isso, para fazer só ver essa modelagem do custo de cada um, né? Mas o governo do Distrito Federal tem mostrado também essa disposição em fazer essa divisão, enfim, participar disso. E hoje a gente conversa com eles nessa parceria. Veja bem, né, o GDF, Brasília, tudo tem dificuldade com fundo. O governo federal vem insistentemente querendo mexer
realmente no fundo constitucional. Então vamos pensar enquanto região, vamos fortalecer, que a gente ajuda a região, a gente faz essa parceria, mas é isso, o Distrito Federal tem que mostrar, porque muitas vezes o governo federal fala isso, não, mas vocês não estão, né, fazendo a parte de vocês, para onde está indo o fundo, vocês... Então, assim, o governo federal, o Distrito Federal entende, estamos falando de 3 milhões de habitantes, no Distrito Federal, mais 1,5 aqui, nós estamos falando 4,5 milhões de pessoas falando em região. Nós vamos ali, falando em região, nós ficamos ali terceiro, quarto do Brasil em tamanho. Então, assim, é isso, é estar junto, é fortalecer. Então, estou muito satisfeita com esse avanço com o Distrito Federal, de entender essa parceria, essa necessidade de estarmos juntos e que esse transporte eles precisam colocar a mão no bolso também para ajudar no subsídio. Qual a sua opinião sobre a atualização do Plano Diretor de Transporte Urbano do DF? É importantíssimo e tivemos um avanço que foi justamente incluir o entorno no plano diretor. Não estava, né? Aí, em várias reuniões com o secretário, mas secretário, não faz sentido Brasília fazer um plano diretor de desenvolvimento de mobilidade sem o entorno, porque eu coloco por dia pelo menos 225 mil pessoas dentro do DF, na rede deles. E aí eles fazem um modelo, por mais perfeito que fosse, mas e aí? De repente, eles fizeram um modelo para X pessoas, todo dia chegam 225 mil pessoas a mais. Faz o que com essas pessoas? Então, isso não faz o menor sentido. Então, eu falei, vamos pôr o entorno junto, porque a gente sabe onde integrar, a gente passa a saber os terminais de Brasília que estão mais ociosos, a gente faz um redesenho pensando como um todo. A gente sabe que ali... Santo Antônio Descoberto vai para Samambaia, Águas Lindas vai pegar Braslândia e Ceilândia, o nosso entorno sul, Gama e Santa Maria. Então não fazia o menor sentido, mas o secretário, o Distrito Federal, o governo do Distrito Federal de pronto acatou e a mesma empresa, o mesmo estudo que eles contrataram, eles, né, fizeram esse aditivo para incluir o entorno, para que também não adianta eu fazer um estudo de cá, o outro faz o estudo de cá e não se conversa. Então vai ser feito um estudo que é fundamental, o pessoal da Labtrans muito preparado, mas para fazer região, pensar a região, e aí estamos muito otimistas com o resultado, porque é o que a gente espera, porque não tem política pública sem diagnóstico, sem dados, sem isso. E, infelizmente, é o que a gente viu nesse ano, que a infra não tinha dados, a NTT não tinha dados, o GDF não tinha dados e a gente não tinha dados, ou cada um tinha um dado. Então, peraí, freia, faz o diagnóstico e, a partir daí, a gente consegue implementar as políticas públicas necessárias. Secretária, vamos falar um pouco, a oportunidade de explicar o que é o consórcio interfederativo. Então, é exatamente isso que eu falei. É um consórcio, é uma autarquia que junta Estado de Goiás, Distrito Federal e Governo Federal. E aí a gente tira da NTT essa responsabilidade do transporte interestadual, passa para essa autarquia que só vai gerir esse transporte. Então, a gente não mexe na autonomia dos entes, a gente não entra na atribuição do Distrito Federal, a gente não entra na atribuição do Estado de Goiás, agora a gente cuida dessa região. Aí a gente mapeia quantos são, a gente mapeia o custo da passagem, a gente mapeia quanto custa esse subsídio, a gente coloca quanto que precisa de infraestrutura, se for nesse desenho do governo federal entrar com a infraestrutura. Então, nada mais é do que uma autarquia que vai cuidar desse transporte, e aí vai ter condição. Aí vai ter a Câmara de Compensação, os entes vão colocar o recurso, elas vão saber para quem pagar, vão licitar todas essas obras, e aí nós estamos, essas linhas, aí nós estamos falando, sim, de bilhetagem, nós estamos falando de segurança, nós estamos falando de qualidade. Então, é um consórcio, na verdade, pensa, é isso, num grupo que vai gerir só esse transporte. A responsabilidade dele vai ser esse transporte e, a partir daí, pela constituição jurídica dele, os entes podem pôr dinheiro. Porque hoje, nem querendo, digamos, governador, vamos fazer um PIX. Não pode. Então, a gente precisa mudar essa questão da legalidade, e aí sim, com esse consórcio, pode pôr dinheiro, pode fazer subsídio, reordena as linhas, licita e funciona. Em agosto desse ano, a senhora participou de um seminário que abordou a questão da tarifa zero. Qual a sua opinião sobre esse tema? Lander, sensacional.
né? Acredito que seja nisso que a gente falou de política de transporte como política social. É o futuro, é o caminho. Temos 2 municípios do entorno que já tem, que é Lusiânia e Formosa, né? O municipal, eles já estão fazendo. Então, assim, excelente. Agora, nós estamos falando de sardinha. Nós estamos falando de ônibus de R$ 12. Nós estamos falando de não ter ônibus. Nós estamos falando de motorista que é cobrador. Nós estamos falando de ônibus que quebra toda semana. O problema é mais embaixo. Então, assim, vamos caminhar para isso, mas precisamos minimamente, sabe? Precisamos organizar a casa. Precisamos licitar essas linhas. Precisamos, primeiro, tá R$ 12, vai para 7, vai para 5, vai escalando. Assim, não adianta hoje eu falar. Entendo isso, defendo, que é uma política pública incrível. Agora, nós precisamos escalonar, nós precisamos ir aos poucos, nós precisamos fazer que... porque, uma questão também, essa linha que faz interestadual, ela acaba fazendo a municipal também. Ela sai passando ali no município, pegando tal. Então, se o município fizer o dever de casa também, né? Então, a gente precisa fazer os planos de mobilidade municipal, porque a gente faz terminais nas cidades e aí se integra. Então, é uma tendência... Acho sensacional. É viável. Quando a gente vê o que é gasto com transporte, só que às vezes mal gasto, então a tendência é essa. Agora, eu também não sei se precisa ser tarifa zero 100%, sabe? Porque tem gente que pode pagar a passagem, né? Então, a gente começa também para o CAD único, a gente começa com tempos, porque o que acontece também quando faz, e aí estudos no Brasil inteiro mostram isso. Aí, ou assim, é zero em alguns momentos, igual o nosso... Tarifa zero, que é nosso transporte, que é muito pendular, é muito cheio de manhã e de tarde. Então, às vezes, você põe a tarifa zero na outra faixa, que as pessoas usam esses momentos para ir para a casa do parente, para ir, mas se não, né, a gente precisa dar uma organizada, baixando muitas vezes já resolve o problema, dando qualidade, dando previsibilidade, mas é uma tendência e eu acredito ser viável, fazendo esse contraponto de que estamos falando aqui, né? Sei lá, eu não sou muito de carro, mas sei lá, estamos falando de uma Ferrari e ainda estamos aqui com a nossa Kombi, né? Com o nosso Fusquinha aqui, né? Então, é um caminho a se percorrer, mas acredito, com seriedade, com todos envolvidos, é um caminho, é uma política pública é uma tendência para o futuro. Bom, tem o objetivo do entorno ter a sua autonomia, mas ainda tem essa percepção de que o entorno depende muito das decisões do DF, né? O que está sendo feito para mudar essa... Anderson, eu vejo 2 pontos muito importantes para isso e a gente tem visto resultados concretos. Desenvolvimento pelo turismo. A região é muito próspera no turismo. E aí nós estamos falando de todos os municípios. Nós estamos falando de turismo ecológico, nós estamos falando de turismo religioso, nós estamos falando agora da parte gastronomia muito rica, queijos e vinhos. Essa rota de vinhos está sendo, né, um sucesso. E a gente fala de Cocalzinho, de Padre Bernardo, Águas Lindas com Santo Antônio já produzindo vinhos também. Então, o turismo, a gente fala da parte das cachoeiras, a gente fala, né? Então, o turismo hoje, Cristalina, Rota dos Cristais. Então, e o dinheiro investido em turismo, ele reverte muito no desenvolvimento regional. Porque nós estamos falando de guias, nós estamos falando de gastronomia, nós estamos falando da hotelaria, nós estamos falando, né, junto aqui com Brasília, de um turismo cívico, as pessoas vêm, porque Brasília você vai passar 2 dias, mas é importante esse turismo cívico. Então, com essa união, a pessoa vem, passa 2 dias aqui, mas ela gosta do quê? Ela gosta de uma cachoeira, ela quer experimentar os pratos típicos, ela quer conhecer os cristais. Então, do jeito que ela quiser, o que ela quiser, a gente tem na região. Então, o turismo é uma forma de desenvolver muito a região. E a outra forma é o agro, mas o agro pequeno produtor. Estimular esse pequeno produtor, porque ele fica na terra dele, ele gera a renda familiar, e aí nós estamos falando, num primeiro momento, o emergencial, e aí nós temos os programas de aquisição de alimentos, que a pessoa já planta vendido, isso vai para merenda, isso vai para cestas sociais do município, do estado, então ela já garante ali, ela já sabe que ela vai ter aquele tanto que dá conforto e tranquilidade para que ela possa plantar. Mas ela vai plantar muito mais, então ela começa a abastecer o mercado, ela começa a abastecer a rede. Novo Gama está com uma produção de mandioca incrível, e é uma mandioca... E o que está sendo feito de interessante? Tudo com muito estudo, então é uma raiz
trabalhada junto com a Embrapa, que foi modificada, então o terreno, assim, ela produz 4 vezes mais do que a raiz tradicional. Então você tem um quintalzinho, e assim, terrenos com cascalho, tá dando super certo. Então no seu quintal você vai lá e produz a mandioca, e mandioca você faz tudo com mandioca, é base, a gente às vezes só pensa na mandioca, mas de lá tem a pé de gostosura de uma produtora nossa, que foi para a linha de doces de mandioca, e é uma delícia, nem sabia que podia dar certo esse trem, e é uma delícia. Nós estamos falando do mirtilo, em Planaltina de Goiás, e aí já é uma fruta, né, muito mais sensível, que está dando super certo na região. O açaí, a jabuticaba, que é muito tradicional. Então, o que a gente faz? O Estado dá o curso, depois e aí são assim, tem uma lista de 50 cursos, para a parte de aves, para a parte da gastronomia, para a parte de grãos, para a parte do leite, né? Então, o queijo, vaca, corte, enfim, né? A CEAPA, junto com a Embrapa e a Emater, da lista de cursos, você termina seu curso, você ganha um recurso que vai até R$ 5.000 para comprar os insumos. Então, é um galinheiro para eu ter lá, para eu fazer tudo, todas as vacinas em dias, compro tudo que eu preciso. Isso não é empréstimo, isso é dado. E ainda tem um acompanhamento do Estado, que é uma consultoria, porque assim, você tem que plantar no prazo certo, tem a hora certa de colher, de adubar, porque muitas vezes é feito, você larga a pessoa, daqui a um mês ela tá sozinha de novo, porque, não, deu errado, perdi meu dinheiro, essa coisa toda. Então, esse acompanhamento do pequeno, do agro, do turismo, a gente vê um investimento muito rápido. Por outro lado, precisamos de indústrias, né? Ninguém gera emprego se não tiver essa questão. Então, os polos industriais. E aí, de polo industrial, nós estamos falando de Águas Lindas, que já tem um polo industrial, já fechou o prefeito Lucas, e reeleito, muito bem reeleito, já estava nessa negociação com empresas da China, já de se instalarem no município de Águas Lindas, então vai gerar também muito emprego. Nós estamos falando aqui para o entorno sul, Cristalina, muitos produtores que falou ABC, alho, batata e cebola, inclusive para exportação, então nós estamos chamando essas empresas, só que essa região de Cristalina, por exemplo, tinha um sério problema de água. Então, o Estado, Saneago, investiu na rede, cobriu a rede da cidade, então agora vai dar condição para esses produtores exportarem. Então, comércio, o entorno ficou acima da média de abertura de comércio, pode ver que os grandes atacadistas estão aqui presentes. Então, nós precisamos gerar emprego. As grandes concessionárias, a gente pega aqui em Valparaíso, as concessionárias com os mesmos benefícios que Brasília. Então, assim, dar condição para o empresário se estabelecer. E para mim, a grande questão disso foi a segurança. Porque antes os comércios tinham que fechar a porta, tudo gradeado, as pessoas não ficavam na rua, as pessoas não iam à noite no restaurante, as pessoas não tinham condição de se divertir, não tinham segurança em levar a criança para o parquinho, para ir para um circo. Então, assim, quando você estabiliza, você cuida da segurança, você garante a segurança, que é isso que eu falo, aí sim, a mão do Estado onde ela precisa estar. Você faz isso, o Estado garante isso, o comércio reflete imediatamente, o comércio dá um salto, a gente gera empregos. Bom, muito tem se falado a respeito da eleição estadual, né, de 2026. O entorno tem um leque de políticos influentes, né, deputado estadual, federal, essas coisas todas. Qual a chance, né, do entorno ter um vice-governador? Lander, eu acho que isso é fundamental. Nós estamos falando do segundo colégio eleitoral. Nós estamos falando de 800 mil votos. Só na região. Uma região juntinha, uma região aqui, ó, perto de 800 mil, porque a gente ainda sabe que tem muitos votos ainda, ou de Brasília, ou da onde as pessoas vieram, né? Porque o nosso entorno, ele abraçou todo mundo. Então, nós estamos falando de pessoas do Sul, nós estamos falando do Nordeste, que muitas vezes vieram e não trocaram o título, ou o próprio pessoal de Brasília que foi para lá. Então, e a gente mostrando a necessidade. Só nessa eleição aumentaram 19% o número de eleitores. Isso é pelo pertencimento, isso é porque a pessoa passa a entender, peraí, eu preciso votar aqui, eu preciso escolher aqui. Eu estou brigando pelo buraco na minha rua, mas eu estou votando
sei lá onde, ou não estou votando, porque eu não vou lá Votando em votar, Brasília, né? ou estou votando em Brasília para o dinheiro dar em Brasília, eu estou emplacando meu carro em Brasília, eu estou pagando meu IPTU, meu IPVA em Brasília. Então, assim, a gente fazendo esse trabalho, a gente vai para um potencial ali de 1 milhão de votos, né? Não estou falando de eleitores. Então, nós estamos falando de eleger um senador. E na época de uma vaga só, porque quando, né, nessa agora que serão 2. Então, assim, pela relevância do entorno, eu acredito, e pela potencialidade do entorno, dos políticos daqui, pelo trabalho que tem sido feito, acho muito cabível, acho muito... E aí passa a ter, né, é histórico, não tivemos ainda, né, um candidato daqui, então mostra, acho que vai dar a dimensão que o entorno tem. Agora, é claro, o Estado também, outras áreas do Estado, né, tem excelentes nomes e o que precisa é isso, é saber que o entorno deixou de ser neném, deixou de ser patinho feio e é a região de muita potencialidade para o estado de Goiás, para o Distrito Federal e para a capital. Bom, para finalizar, é inegável a sua atuação à frente da Secretaria do Entorno, tanto que isso lhe rendeu uma popularidade enorme. E falando de 2026, existe a possibilidade de Carol Fleury disputar algum cargo político? Não, deixa a Carol ajudando os prefeitos do entorno. O governador Ronaldo Caiado vem para essa missão grande de ser candidato realmente a presidente. Nós temos um desafio pela frente, o entorno vai ter papel fundamental nessa caminhada dele e nós vamos estar junto com o governador nessa missão dele. Bom, o Jornal Grito agradece sua presença, agradece por ter aceitado esse convite e as considerações finais. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui. Quero parabenizar o Jornal Grito, porque faz um jornalismo sério, um jornalismo de informação, que é o que a gente precisa levar para a população, e falar que a Secretaria do Entorno ela só existe realmente para ser a mão amiga dos prefeitos, dos municípios, fazer essa relação com o Estado, com o governo federal, com o Distrito Federal. Estamos abertos às sugestões, aos bons projetos, com criatividade, porque a gente sabe que com tudo isso, com todos esses atores, a gente realmente transforma ainda mais a região que já está, né, nesse processo de transformação. A gente tem condição de avançar e ressaltar o compromisso do Estado, do governador, que é ajudar as pessoas, que é melhorar a vida e focado, neste momento, principalmente, na conclusão do grupo de trabalho de mobilidade, que a gente tem um resultado concreto para ter um impacto na vida do usuário.